Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Jesus, buscando seus ensinamentos, fazendo desses ensinamentos recursos pedagógicos para que todos possamos qualificar o nosso livre-arbítrio, conhecer esse sentido para viver e desfrutar dos benefícios do amor de Jesus em nossas vidas. E para facilitar este caminhar, vamos continuar utilizando os ensinamentos, as abordagens de Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, e que estamos estudando juntos. Você que está nos acompanhando já sabe, o livro Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Trigo e Palha. É um capítulo em que Pedro de Camargo vem trazer a utilização prática do Espiritismo, da sua função real em nossas vidas, como educação, como recurso, como ferramenta de aperfeiçoamento das nossas vidas, fazendo lembrar o entendimento do Evangelho de Jesus. E ele inicia tirando do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, que são máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, onde ele escreve: o fim do Espiritismo é a melhoria do homem. Vamos entender aqui a palavra fim como objetivo, é sinônimo. O objetivo do Espiritismo é a melhoria do homem. Ninguém busque o Espiritismo, senão o que possa favorecer o progresso moral e intelectual. Então é muito importante essa palavra, essa frase escrita pelos Espíritos, reconhecida por Allan Kardec nesta obra, o quanto que nós temos que estabelecer como recurso de trabalho, de atitude, de ações, dentro do núcleo espírita, dentro do objetivo a alcançar, que é o progresso moral e intelectual. Qualquer outra ideia que fuja desse mecanismo, desse objetivo, é obra do homem e, portanto, não é obra dos mensageiros celestes e nem do Evangelho de Jesus. A sentença supra, ou seja, acima, escreve Pedro de Camargo, do codificador da doutrina espírita, referindo-se a Allan Kardec, aquele que com justeza apelidaram de bom senso encarnado. Pois é, meu caro ouvinte, Allan Kardec foi denominado por Camille Flammarion no dia do seu sepultamento, num discurso em que o próprio Camille Flammarion declara Allan Kardec como sendo o bom senso encarnado. Não deixa dúvidas sobre o alvo supremo da nova revelação. Sim, meu caro ouvinte, o Espiritismo é a nova revelação. É o cristianismo redivivo na Terra, fazendo dos corações do homem morada de recurso renovador, de aperfeiçoamento do progresso moral e intelectual. Quantos, porém, dentre os adeptos do Espiritismo, repare que ele não está falando de ninguém menos do que aqueles que se dizem seguidores do Espiritismo, se acham perfeitamente convencidos de que aquele é o alvo da fé que professam. Quantos deles são? Muitos? Poucos? Alguns? Pelos frutos os conhecereis.
vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, Introdução número 1, ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. Anfibologia, meu caro ouvinte, quer dizer ambiguidade, ou seja, duplo sentido. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, meu caro ouvinte, é assim: o espiritismo é uma doutrina filosófica e uma ciência de observação. A sua filosofia baseia-se no amor ao próximo e na caridade. Os objetivos do espiritismo é aperfeiçoar a humanidade, é evoluir espiritualmente a cada um de nós, explicar a realidade da vida, transformar moralmente o homem, reviver os ensinamentos de Jesus, destruir o materialismo que existe em nós, fazer com que os homens compreendam os seus verdadeiros interesses. E Pedro de Camargo continua: no entanto, é conveniente ficar peremptoriamente estabelecido que Kardec, cujo nome muito se repete, e a propósito de cujos conceitos muito se discute, disse com toda a sua autoridade que o objetivo do espiritismo é a melhoria do homem, e que nessa doutrina não se deve buscar senão o que possa favorecer o nosso progresso moral e intelectual. Parece que em assunto algum que se prenda aos postulados do espiritismo, Kardec foi tão claro e tão explícito. Resta que seus admiradores honrem a sua memória, aceitando e propagando a fé espírita, pelo que ela encerra de melhor e de mais elevado. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, número 1. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos.
os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável, ou seja, o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Eis o objetivo do Espiritismo em nossas vidas, meu caro ouvinte. Utilizar os ensinamentos, os recursos, as ferramentas de luz, de libertação do mal que o Evangelho proporciona através dos ensinamentos morais do Cristo. Então não há discussão sobre a época do nascimento do Cristo, sobre como ele realizou os seus milagres, com relação às predições, com palavras que foram usadas pelos homens para fundamentarem dogmas. Tudo isso é motivo de graves desentendimentos, de separação e discussões estéreis que só afastam as pessoas dos núcleos religiosos. Por isso, a doutrina espírita vai manter esse objetivo, o ensino moral de Jesus em nossas vidas. Vamos continuar estudando o trigo e a palha já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que permanecemos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre, do autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. A editora, você já sabe, é da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo O Trigo e a Palha. Pedro de Camargo está se referindo à semente, os seus recursos, a sua utilidade e o que deve ser retirado em torno do que não está sendo útil para o real aproveitamento. E assim ele apresenta o objetivo do Espiritismo em nossas vidas, que vem nos atestar as condições básicas do ensino moral do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E ele continua dizendo: quando se planta vinha,
não é pelas suas folhas, é pela uva que ela produz. Quando se cultiva o trigo, não é pela palha, nem pelo farelo que ele fornece. É pelo trigo mesmo, pelo grão que nos dá a farinha. É certo que a palha é um bom adubo e o farelo é ótimo para o gado. Todavia, não é isso que se leva em mira quando se arroteiam os campos. O objetivo do agricultor é o trigo, é o pão, alimento humano por excelência. É verdade que ele aproveita o farelo e a palha como acessórios. Jamais se viu lavrador algum preocupar-se com o desusado esmero da palha, descurando o grão. Seria garantir o menos, com o prejuízo do mais. É bom aproveitar-se tudo, quando possível, mas a perder-se alguma coisa da colheita, seja a forragem e não o trigo. Então, meu caro ouvinte, é praticamente poético essa figura de linguagem, essa imagem que Pedro de Camargo vem nos trazer, mostrando que certos recursos que se aplicam não fazem o objetivo principal do espiritismo nos núcleos religiosos. O alvo, o objetivo é o aperfeiçoamento moral e intelectual. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. A parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida como trabalhadores da última hora, está em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Ela conta a história de um homem que contrata trabalhadores para sua vinha, pagando-lhes um valor por dia. O homem contrata trabalhadores em vários momentos do dia e paga-lhes todos o mesmo valor, independente do tempo que trabalharam. A parábola ilustra a ideia de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ela diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora foram chegando, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. Porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Então, meu caro ouvinte, é assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário,
mas é preciso que a sua boa vontade tenha conservado a disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: temos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia, em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado na inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário de trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, meu caro ouvinte, anunciemos, pois, o Espiritismo por tudo o que ele encerra de bom e de útil, mas não nos esqueçamos do principal: não olvidemos a sua razão suprema, ou seja, o aperfeiçoamento moral e intelectual do homem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, meu caro ouvinte, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido, ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que só Jesus disse por parábolas. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.
Eis o que o Espiritismo pode fazer em nossas vidas, meu caro ouvinte. Nos proporcionar condições favoráveis de entendimento para que, através do trabalho, pelo uso da vontade e a caridade como lema maior, estabelecermos a nossa condição de progresso moral e intelectual com Jesus em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.